Na semana passada, quando nós fizemos aqui as primeiras considerações, nós falamos então que antes da gente entrar propriamente no livro de Provérbios, muito obrigado, Celso, nós vamos responder a essas 5 perguntas. Primeiro, qual é o tema central, que foi a pergunta que nós respondemos no domingo passado, e vimos que o tema central do livro de Provérbios, naturalmente, é a sabedoria. Hoje nós vamos responder a segunda pergunta, que é quem escreveu o livro de Provérbios. Mas só para a gente relembrar um pouco mais do que nós falamos no domingo passado, nós vimos então que esse livro de Provérbios, dentro do grande tema, que é a sabedoria, ele nos ensina como adquirir a sabedoria e o ensino. Ontem eu estava assistindo o Altas Horas, e eu estava vendo lá uma entrevista do Miguel Falabella, e ele estava dizendo que ficou muitos anos à frente do video show e que ele sempre tinha o hábito de encerrar o programa citando uma filosofia, uma frase. E ele ainda falou assim: olha, eu sempre citava uma frase filosófica numa tentativa de combater o emburrecimento das pessoas. O que eu achei muito interessante, porque imagina só, será que uma pessoa que assistiu tantos anos o Miguel Falabella dirigindo um programa, ouvindo as pequenas frases filosóficas dele, será que elas se tornaram mais inteligentes apenas por ouvirem frases? Você já percebeu como que nós gostamos de frases? Muitas vezes, eu mesmo uso muitas frases no estudo. No Facebook é lotado de frases. Frases, mais frases, mais frases. Quando nós temos o nosso WhatsApp lá no status, o que nós gostamos de fazer? Colocar frases. E às vezes nós colocamos versículos como frases. Eu sou contra as frases? Não. Mas as frases nos deixam mais inteligentes ou mais sábios? É evidente que não. Eu diria até mais, eu diria que todas as vezes que nós colocamos uma frase ou alguma coisa nas redes sociais ou em algum lugar, enfim, na verdade nós estamos tentando combater uma coisa que nós mesmos necessitamos. O livro de Provérbios, embora ele seja uma construção que usa diversas frases de impacto, na verdade ele se sobrepõe a toda a sabedoria humana, porque são reflexões que vêm de Deus. Então o livro de Provérbios, ele vai nos ajudar a adquirir a verdadeira sabedoria e o verdadeiro ensino, atribuindo valor ao que realmente tem valor, desprezando aquilo que aparentemente tem valor, mas na essência não tem. Então Salomão, ele ocupa essa função. O livro de Provérbios também nos ensina a entender as palavras de inteligência. Todo mundo quer ser inteligente. Todo mundo quer ser conhecido como uma pessoa que tirou uma grande nota na prova do Enem, como alguém que estudou numa universidade federal, como alguém que conseguiu sucesso numa determinada prova, mas não me parece que haja a mesma intensidade de busca pela inteligência do ponto de vista de Deus. Nós apreciamos, por exemplo, o Bill Gates, porque se tornou o homem mais rico do mundo. Apreciamos, por exemplo, as pessoas que eram pobres e se tornaram ricas, mas não apreciamos as pessoas que são sábias aos olhos de Deus. Aquelas pessoas que são autocontroladas ou que são controladas pelo Evangelho, na verdade elas não são pessoas que desfrutam de uma certa relevância. O livro de Provérbios, ele nos ensina isso. Como adquirir uma sabedoria e uma inteligência, entendendo essas palavras de inteligência. O livro de Provérbios nos ensina a obter o ensino do bom proceder da vida diária, porque você tem uma passagem na Bíblia que diz que uma das características de um mundo perverso é quando ele chama o bem de mal e o mal de bem, não é assim? Então existe uma coisa que é claramente ruim, mas as pessoas vão lá e chamam aquilo de bom. Recentemente, em Nova York, foi aprovada uma lei a favor do aborto, que uma criança pode ser abortada até o 9º mês de gestação. E quem que apoiou, quem teve essa iniciativa? O Partido Democrata dos Estados Unidos, do qual faz parte o Barack Obama, Hillary Clinton, embora não tenham sido eles que encabeçaram essa proposta,
mas é o partido deles que defendem essas ideias. E quando eles conseguiram aprovação, segundo o relato, eles estavam celebrando. Esse é o exemplo talvez mais interessante de pessoas que chamam o mal de bem e o bem de mal. O livro de Provérbios, ele nos ajuda a corrigir a perspectiva, a obter o bom proceder. Dar aos simples e aos jovens prudência, lembrando que os simples aqui não são pessoas ingênuas no sentido bom da palavra, mas são pessoas tolas, e é o que nós somos sem a sabedoria de Deus, um bando de tolos que não sabemos para onde ir, não sabemos o que ansiar, não sabemos o que buscar. Se Deus não nos der uma direção, nós estamos literalmente perdidos. Vamos ver também que esse livro nos ensina a compreender as palavras existenciais do ponto de vista de Deus, entendendo também os pontos de partida da sabedoria bíblica, e finalmente a sabedoria bíblica, ela dá ordem e propósito à vida, oferecendo discernimento para as decisões, porque ela produz um senso de realização. Até essa semana eu vi um outro vídeo interessante. Tinha uma mulher que ela trabalhava num hotel como limpeza. E eu não sei por que motivo, eu não vi até o final, mas eles quiseram fazer uma surpresa para essa mulher. Eu não sei se ela estava passando por alguma necessidade. Aí eles colocaram um bilhete assim, escrito assim: olha, uma gorjeta para você. Aí quando ela foi arrumar a cama, um monte de dinheiro embaixo da cama, um monte. Aí ela começou a ficar emocionada. Aí quando ela foi limpar em cima lá, era para você um monte de... E as câmeras filmam um monte de dinheiro. E aí, à medida que ela ia achando aquele dinheiro, ela chorava compulsivamente. Não entrando no mérito da questão da necessidade dessa mulher, mas eu fiquei tão entregado com aquilo, que me parece que é o mesmo afeto que as pessoas nutrem pelo dinheiro. Eu vou mais longe, é o mesmo afeto que nós temos a tendência de nutrir pelo dinheiro. Há tantas coisas boas e maravilhosas que Deus nos dá, como o Edinho falou na sua oração em relação à criação de Deus, mas quando a gente vê por alguma circunstância o dinheiro, parece que ele dá um brilho nos nossos olhos que talvez o abraço do nosso filho não nos dá. Talvez o dinheiro ele tenha um impacto e uma força maior do que quando nós desfrutamos de uma coisa simples da vida. Ou então quando nós lamentamos profundamente porque temos que gastar o dinheiro, porque é como se alguma coisa muito importante tivesse saindo de nós. Então veja, a sabedoria bíblica, ela vai dizer que o dinheiro é apenas o quê? Dinheiro. É só o que ele é. Ele não passa de uma invenção humana, claro, que é usada para organizar a sociedade, mas o dinheiro em si, ele não dá propósito para a vida. Mas pelo jeito que aquela mulher chorava, e pelo jeito que muitas pessoas choram, e pelo jeito que nós somos tentados a amar o dinheiro, ele acaba ocupando uma função que ele não pode, na verdade, cumprir. Então a sabedoria, ela dá ordem e propósito à vida, porque ela oferece discernimento, ela mostra para a gente: olha, é isso aqui que você precisa. E finalmente ela produz o senso de realização que nem o dinheiro, nem a profissão, que nem o status intelectual, que nem um diploma, que nem mesmo as pessoas, como nós ouvimos aqui na devocional do Sr. Osei, poderá nos dar. Ou nós aprendemos a amar a Deus acima do nosso casamento, acima dos nossos filhos e acima de nós mesmos, ou nós nunca seremos como Abraão. E o seu Zé estava contando a história, eu fiquei imaginando ele andando por 3 dias, pensando que jeito que ele ia meter aquele machado no pescoço daquela criança. Parou para pensar nisso? Porque é o que ele ia fazer. Ele ia dar uma machadada no seu próprio filho e num gesto de obediência. Pode falar. Quando eu lembrei, né? Ele teve revelação na minha pregação da noite. Ele teve uma revelação? Começou a falar da pregação da noite. Ah, é? Depois ele vai falar para nós então a revelação dele. Então, esse é o ponto que nós consideramos rapidamente no domingo passado.
Muito bem, vamos então para a segunda pergunta. Quem escreveu o livro de Provérbios? E vamos falar um pouco sobre a história de Salomão. E para isso nós vamos ler 2 Reis, capítulo 3, para nós nos contextualizarmos em relação à história de Salomão. 2 Reis, capítulo 3, nós veremos do versículo 1 ao versículo 15. E eu vou pedir que os irmãos me auxiliem nessa leitura. E mais do que isso, eu gostaria que os irmãos prestassem, na verdade é 1 Reis, não marquei segundo ali, mas é o primeiro. É 1 Reis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 15. Então nós vamos ler esse texto e vamos ver o que nós podemos aprender com ele. Eu vou ler o primeiro versículo e assim cada irmão pode ler um verso rapidamente. Diz assim: Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito, pois tomou por mulher a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha à roda de Jerusalém. Entrando um pouco parecia sacrifícios sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Foi o rei Gibeão para lá sacrificar, porque era o altar maior, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres e eu te dei. Respondeu Salomão: de grande benevolência, usar-te para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração, perante tua face, mas não tiveste este grande benevolência, e lhes deste um filho, assentasse ao seu trono, como hoje se viu. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, não passe de uma criança, não sei como conduzir. Teu servo está no meio do teu povo, que elegiste povo grande e tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para ajudar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão edificado o povo. Disse-lhes Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. Também até o que não pediste, eu te dou, tanto riquezas como glória, e não haja igual entre os reis, por todos os seus dias. Se andares nos meus caminhos, guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como Davi andou, meu pai, prolongarei os teus dias. Perdoou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs perante a arca da aliança do Senhor. Ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Isso. Eu quero considerar o seguinte: quando nós olhamos aqui, primeiramente, para o início dessa leitura, veja que no versículo de número 3 o texto começa dizendo uma coisa interessante: que Salomão amava ao Senhor andando nos preceitos de Davi. Se o versículo fosse apenas até aí, nós teríamos uma situação muito boa, porque o texto começa fazendo referência a uma disposição do coração de Davi, de Salomão. Então diz que ele amava o Senhor, porém, quando nós continuamos no versículo 3, diz que ele sacrificava ainda nos altos e queimava incenso.
Em outras palavras, o coração de Salomão, ele tinha uma consciência de quem era Deus. Salomão, ele foi educado pelo seu pai para que ele tivesse o temor de Deus. Provavelmente ele viu no seu próprio pai essa devoção para com Deus, porque se tem uma coisa que nós não encontramos em Davi é o pecado da idolatria. Desde quando Davi foi chamado por Deus para servir como rei, nós encontramos Davi cometendo muitos pecados, mas uma coisa ele sabia: quem era Deus. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, lá no comecinho, qual que foi a primeira coisa que Salomão fez? Primeira Casou-se coisa, com a filha de Faraó. isso. Procurou alianças materiais. Exatamente. Então Salomão olhou para o reino de Israel, olhou para o reino do Egito, ele viu que o reino do Egito era mais forte, mais poderoso, pelo menos na sua visão. Então, estrategicamente, ele foi lá, casou-se com a filha do faraó, numa tentativa de unir esses dois reinos, para que Israel fosse beneficiado em relação ao poder do Egito. E qual que é a consequência disso? Ao misturar-se com uma nação profana e pagã, ele trouxe do Egito também uma coisa que ele não aprendeu com seu pai, que foi o pecado da idolatria. É a mesma coisa que acontece com a gente quando nós achamos que podemos nos envolver com as coisas profanas e pagãs sem trazer para dentro da nossa esfera de vida as coisas que elas propõem. É exatamente isso que o secularismo moderno faz. O que é o secularismo moderno? Na verdade, é toda a visão de mundo que tenta tirar Deus do centro da existência do homem e colocando o homem como centro da sua vida. Toda vez que você se coloca como centro da sua vida, você vai trazer algum tipo de pecado de idolatria. Então, Salomão aprendeu a amar a Deus com seu pai, porém ele sacrificava nos altos e queimava incenso. A segunda coisa interessante, no versículo 4 diz que ele ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Então imagina os irmãos aqui que são açougueiros, que trabalham com gado, 1000 animais, mesmo que sejam ovelhas, não é uma quantidade pequena. E seria uma quantidade pequena se eles fossem oferecidos para Deus, porque nem todos os sacrifícios do mundo seriam suficientes para agradar a Deus. Mas foram 1000 sacrifícios que ele fez num gesto de idolatria. Continuando a leitura, quando Deus então ele aparece a Salomão no sonho, então Salomão ele reconhece que ele não passava de um estúpido, de um ignorante, de um homem sem discernimento, de uma pessoa sem capacidade nenhuma. E no versículo 7, quando Deus fala: Salomão, você pode pedir o que você quiser, ele faz o primeiro passo no sentido de uma pessoa que não é sábia, mas que reconhece que não é. Ele fala: Senhor, eu não passo de uma criança, e na verdade o que eu necessito é de sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Aí eu te pergunto, será que nós sabemos discernir uma coisa, se é boa ou se é ruim? Será que nós sabemos o limite de até onde nós podemos ir em determinadas situações da nossa vida? Vamos imaginar, por exemplo, um jovem que está na universidade e ele, por algum motivo, está lá e você sabe que lá é um lugar de gente jovem, um lugar de gente bonita, e numa certa situação, esse jovem cristão, ele começa a se envolver com uma moça, ou vice-versa. E aí, ele, então, aquela conversa vai, conversa vem, a intimidade vai ficando maior, e depois eles vão gradativamente se tornando cada vez mais íntimos. A pergunta é: será que nós podemos confiar em nós mesmos, no sentido de que a gente vai falar assim, não, eu posso ir só até aqui, ou a gente vai sempre mais? Sempre mais, assim? Vamos olhar para a nossa história. A nossa história é o exemplo de pessoas que estão sempre indo além de onde deveriam ir. Um vício, um cigarro, por exemplo, como que ele começa? Um cigarro da bebida, por exemplo. Como que a bebida avassala de uma maneira avassaladora, ela entra na vida de uma pessoa.
tudo passando dos limites aos poucos. Então, quando Salomão ele está diante de Deus, o que ele pede? Senhor, me dá sabedoria para que eu julgue e para que eu saiba discernir uma coisa daquilo que é bom, daquilo que é ruim. Se tem uma coisa que todos nós deveríamos pedir nas nossas orações, é sabedoria. Outra consideração importante, versículo 11. Então, já que ele não pediu riqueza, não pediu longevidade, diz o texto que Deus deu para ele a sabedoria, e junto com a sabedoria Deus deu todas as outras coisas mais. Mas se os irmãos observarem no versículo 14, ele diz assim: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos que mandou Davi, então eu vou prolongar os teus dias. Então veja, a promessa que Deus faz para Salomão é a seguinte: eu vou dar o que você está pedindo. Você poderia ter pedido uma vida longa, poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido a extinção dos seus inimigos, e qualquer coisa que você pedisse eu te daria, mas você pediu sabedoria. Mas isso não significa que você vai ter uma vida próspera consequentemente. Eu exijo uma coisa de você, Salomão. Qual que é a exigência de Deus? Se você andar nos meus caminhos, olha, ele fala assim, como andou Davi. Davi era uma pessoa perfeita? Longe de perfeito. Mas se você andar que nem o seu pai, que mesmo quando ele pecou, ele se arrependeu, se você aprender as lições, se você não se afastar dos meus mandamentos, se você não for seduzido pelo secularismo do contexto em que você vive, se você não se deixar levar pelas influências e nem pela própria sabedoria, como se fosse algo seu, então eu vou prolongar os seus dias. Mas não é só viver muito, é viver muito e viver bem, que é o que nós queremos. Nós não queremos viver até 90 anos, mas doente. Nós queremos viver muito e viver bem. Vai até 80. Hã? Vai até 80. Então, agora vai ter 80. Eu não queria te desanimar não, mas é 85, viu? 80 são as mulheres. Então veja, esse é o contexto. Mas algumas informações importantes. Quando nós olhamos, por exemplo, se eu usei contou aqui a história de Davi, Deus fez uma promessa para Davi, que de Davi seria uma grande... Aliás, que Deus prometeu para Abraão, que Deus faria de Abraão uma grande... Obrigado, uma grande nação. Quando Davi assumiu o trono, Israel já se tornou uma grande nação. Na verdade, foi Davi que terminou de conquistar a terra prometida. Quando nós chegamos então na outra promessa que ele fez a Abraão, ele falou: você vai ser uma grande nação e reis procederão de ti. Então Salomão é também o cumprimento dessa promessa. Davi e Salomão. Salomão era o filho do rei Davi e Betseba. Lembrando que o primeiro filho de Betseba morreu porque era o filho do pecado, de uma certa maneira. Então, se você observar bem, Israel era a única nação monarquia, que era uma monarquia e uma teocracia. Monarquia porque era governada por um rei, e teocrática porque era governada por Deus. Era um rei representando a autoridade de Deus. Aí nós olhamos para as grandes conquistas que Davi fez em todo o império, ampliando as fronteiras de Israel. Depois nós temos a consolidação do reino no período de Davi. E o Salmo 67, versículo 2 diz: para que se conheça na terra o teu caminho e entre todas as nações a tua salvação. Essa promessa se cumpriu no seu ponto mais alto nos dias de Salomão. Todas as pessoas do mundo antigo iam para Israel para ver como que Salomão era realmente uma pessoa genial, ou que Deus havia feito com ele. Então, o reino de Israel, na época de Salomão, ele conseguiu a estabilidade econômica, eles conseguiram a ampliação de todo tipo de tecnologia para os padrões daquele tempo, ele conseguiu desenvolver as habilidades das pessoas, ele fez jardins, ele fez criadouros de cavalos, ele fez grandes represas, ele fez incontáveis obras que talvez nem um engenheiro arquiteto do mundo moderno seja capaz de fazer. Então Salomão é esse homem, e foi ele que escreveu o livro de Provérbios, exceto o capítulo 30, que foi escrito por Agur, e o 31, que foi escrito por Lemuel.
E quando ele escreve o livro de Provérbios, ele ensina então sobre vários aspectos. Mas tem uma outra informação importante. Quem sabe, nós sabemos como começou a vida de Salomão, mas quem poderia me dizer como ela terminou? Terminou em desgraça. Vamos dizer uma palavra mais até suave para se dizer, mas em declínio. Isso. Em declínio, terminou em pecados. Certo. Então abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, ou acompanhe aqui a leitura, porque eu quero que os irmãos vejam, antes da gente entrar no livro de Provérbios, vamos olhar os aspectos que envolveram a vida de Salomão. Pode falar. Hoje, ainda existe algo daquelas maravilhas de Salomão para Jerusalém? Ainda ou já foram destruídas? Essa pergunta eu vou passar para o Éder. É ele que costuma fazer as pesquisas arqueológicas. Eu não sei. Existem algumas rochas que acreditam que é do templo de Salomão, mas correspondente ao alicerce só. De cima não tem nada. O templo eu sei que não existe mais. Vai ser destruído. Eu vi isso no jornal, em jornais mesmo na coisa, foi a pedra fundamental do templo de Salomão, né? Então, a comunidade conseguiu achar o templo de Salomão. A pedra fundamental. Né? Sim. Mas agora eles trouxeram aqui pro Brasil, né? Isso. Tudo aqui no Brasil. Tem sim. Não tem mais nada lá ainda. Na Barra Funda, São Paulo. Tá tudo aqui no Brasil. Na realidade, os arqueólogos eles acreditam que onde está escrito construída aquela mesquita muçulmana lá que tem a pedra de Maomé é o local exato da construção do templo. E como eles não deixam fazer escavações ali, tudo que vem é simplesmente teoria. Mas ia dar umas boas escavações, hein? Lembrando também que não só na história de Israel teve o primeiro templo, que foi feito por Salomão, depois ele foi literalmente destruído, e depois ele foi reconstruído por Zorobabel, mas sem a mesma grandiosidade do templo de Salomão. Eu acredito que palpavelmente não tenha ficado nada do que Salomão tenha feito, exceto essa referência aí das pedras, mas a grandeza ali mesmo, acho que ela ficou mais nos registros do que nos fatos. Então veja, qual que era a exigência de Deus para Salomão? Se você andar no meu caminho e fizer tudo direitinho, eu vou prolongar os teus dias de vida. Olha aqui que diz em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 a 8. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois perverteriam o coração para servir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Primeira coisa, Deus olhou para Salomão e falou: Salomão, você é o rei. No reino de Israel há muitas e muitas mulheres bonitas de tudo quanto é tipo. Você é um rei, embora a Bíblia nunca tenha aprovado o relacionamento de um homem com várias mulheres, mas num certo sentido essa era uma prática comum entre os reis. Mas Deus deu uma ordem clara: todas as mulheres que fazem parte dos moabitas, amonitas, edomitas, sudanitas, etéias e tudo que você imaginar, essas mulheres, você não se relacione com elas. E o que ele fez? Aí eu te pergunto, Deus diz para nós o tempo todo: não faça isso, não dê brecha com o seu coração, não vá por esse caminho, tome cuidado com isso. O quê? Deixa eu só terminar essa frase. E o que nós fazemos? Não é o que nós fazemos? O retrato de Salomão, a gente está tirando uma foto dele, mas se a gente analisar bem, é a mesma foto nossa. Ele se esqueceu, por ser uma pessoa inteligente que estudava, que o antepassado dele, no caso, Jacó e Esaú, Deus já havia criticado Esaú, certo, por ter pegado mulheres dessas mesmas que lhe eram proibidas. Exatamente. Que é sempre um alerta. Em toda a Bíblia nós encontramos um alerta: o sagrado não pode misturar o profano. E veja, eu não estou dizendo que nós da igreja somos os sagrados e o mundo lá é o profano. Não é isso. Porque todo mundo é o mundo de Deus e Deus reina sobre todo o universo. Mas se você pega uma coisa que Deus santificou, você não pode
pegar essa coisa que foi santificada por Deus, usando para finalidades profanas. Muita gente pensa que isso tem a ver com a igreja. Bom, aqui funciona uma igreja, então nunca poderia funcionar um bar, não poderia mesmo, né, naturalmente. Mas o profanismo, ou o ato profano, não está no fato de você pegar uma construção que é usada para adorar a Deus e fazer uma coisa que não é para a glória de Deus. Como, por exemplo, você vê esse espaço aqui para um projeto social onde vai ensinar um esporte. A gente pensa, isso é profano. Mas onde está o profano? Quando nós somos chamados por Deus, santificados por Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, aí quando nós vamos lá fora, ao invés de nós fazermos todas as pessoas olharem para a grandeza de Deus e para a glória de Deus, nós somos exatamente como elas são, fazendo exatamente as coisas que elas fazem. Esse é um exemplo mais claro de profanação. Então Salomão, ele tinha essa regra. Porém, diz o versículo 2, a esta se apegou Salomão pelo amor. Verso 3: tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, totalizando quantas mulheres? 1000 mulheres. Isso, se lá antes ele queria uma aliança com o Egito, agora ele queria uma aliança com quem? Com todo mundo, com o mundo inteiro. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Mas deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma defesa para as mulheres aqui. Essas mulheres, embora o texto diga que essas mulheres perverteram o coração de Salomão, eu acredito, isso é uma convicção minha, de que o grande responsável para que isso tenha acontecido não sejam as mulheres. Na verdade, elas só fizeram aquilo que elas deveriam fazer mesmo, da sua natureza de serem pessoas pagãs. Mas quem abriu a porta do coração, escancarou a sua mente, quem que fez? Foi ele mesmo. Na verdade, a perversão do coração de Salomão não começa quando elas induzem ele à idolatria, mas quando ele se entrega a elas. Sendo já velho as suas mulheres que perverteram o coração para seguir outros deuses. Imagina um homem que sonhou com Deus e que recebeu a sabedoria de Deus, num outro momento ele está literalmente servindo a outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Outra colocação: a gente pensa que está no controle da situação, imagina que um dia eu vou fazer isso. A gente olha para os pecados alheios, mas imagina que um dia eu vou fazer uma coisa horrível como essa. Aí eu digo para você que se Salomão, com todos os recursos da sabedoria que ele tinha, e tendo visto o próprio Deus, se ele foi seduzido, por que nós não seguimos? O que esse texto ensina? Não existe outro caminho que não seja a dependência. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom e a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteira de Jerusalém, a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Então veja que, quando nós falamos sobre o livro de Provérbios, nós não estamos exaltando a sabedoria de Salomão, porque na verdade ele é um exemplo a não ser seguido. Nós estamos exaltando a sabedoria que Deus deu para Salomão. E veja, quando você lê o livro de Provérbios, todos os conceitos e pecados que ele condenava são precisamente os mesmos que ele fez, que é outro pecado que recai sobre nós. Nós estamos apontando um monte de deficiências alheias, mas que são pecados que nós mesmos praticamos. São declarações incisivas que resumem em poucas palavras as verdades sobre alguns aspectos da vida. Então, Miguel de Cervantes, que é um escritor espanhol, ele resumiu dizendo o seguinte, que são frases curtas, baseadas em longas experiências. Provérbios, ele significa uma comparação.
são fortes advertências contra a mentira, contra a preguiça, contra a embriaguez, contra os pecados sexuais e contra as transgressões. Então ele não fica ali falando, ó, o Evangelho é só isso, você não pode beber. Ah, o Evangelho é só isso, você não pode adulterar. O Evangelho é só isso, você não pode ser um preguiçoso na sua vida. O Evangelho é só isso, você não pode, como diz numa passagem, ser fiador de ninguém. Ele não fica reduzindo o Evangelho a um elemento que eu gosto mais em detrimento dos outros. Ele vai dizer, o Evangelho é o quê? É tudo isso. Se Deus concede a sabedoria ao seu povo, é para que ele viva em conformidade com essa sabedoria, não numa área da vida, mas em todas as áreas da vida. Provérbios ensina a deixar o pecado e a trilhar o caminho da sabedoria sem se desviar. E só para você ver uma coisa interessante, por que ele usou o método de Provérbios? Rapidamente, só para a gente concluir essa parte. Por que ele usou esse método? Porque naquela época, não é que nem hoje, aqui, ó, todo mundo tem uma Bíblia na mão, tem no celular, uma coisa muito interessante, porque na mesma Bíblia, não sei se os irmãos têm Bíblia no celular, mas se você pegar a sua Bíblia do aplicativo, tem tantas versões diferentes no mesmo aplicativo, mas várias. Aí você tem Bíblia de letra pequena, Bíblia de letra grande, Bíblia comentada voltada para a mulher, Bíblia comentada voltada para a teologia, voltada para o varão, voltada para a varoa, voltada para a criança, voltada para jovens, voltada para tudo quanto é tipo de Bíblia. Eu fui num lugar em São Paulo, que é o Shopping dos Crentes, eu nunca vi tantas pilhas de Bíblias na minha frente. Porque tem de todo gosto. Mas naquela época não era assim. Eles não possuíam cópias dos livros. Então eles dependiam da memória para meditar nos ensinos. Então veja, como que você vai ensinar, por exemplo, sobre a questão do orgulho num longo discurso, se eles não poderiam decorar? Então, ao invés de Salomão ir lá fazer um longo discurso, o orgulho é isso, é o coração que é marcado pela soberba, não, como que ele faz? Ele faz um provérbio: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. É uma construção curta e fácil de decorar. No hebraico são 7 palavras apenas. Até mesmo uma criança era capaz de decorar esse versículo: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. São curtos e expressivos, fáceis de memorizar e compartilhar. Então você encontra nesse livro como adquirir e usar as riquezas, como fazer e manter amizades, como edificar o lar feliz, como evitar a tentação aos aborrecimentos, como controlar os sentimentos e disciplinar a língua, como construir um caráter piedoso. Então veja, não é fácil, mas é o conteúdo do livro escrito por Salomão. Ele se divide em 3 partes. Capítulo 1 a 9, ele enfatiza a sabedoria e a insensatez. No capítulo 10 a 15, são contrastes entre a vida de sabedoria e a vida de insensatez. E do 16 ao 31, são vários conselhos sobre várias áreas da vida. Em outras palavras, como diz 1 Coríntios, se desejamos viver sabiamente, nosso ponto de partida deve ser um compromisso com Jesus Cristo, que é a sabedoria de Deus. Na verdade, isso não é um versículo, é uma referência à sabedoria de Deus escrita lá. E para a gente concluir, tanto a sabedoria quanto a loucura, elas tentam dominar a vida e o nosso coração. Não existe uma pessoa que vai ser dominada pelos dois ao mesmo tempo. Ou ele trilha um caminho e rejeita o outro, ou vice-versa. Salomão então nos mostra que ao buscarmos a sabedoria de Deus, devemos reconhecer que todas as nossas decisões têm consequências. Devemos atentar para o contraste que há entre a vida de sabedoria e insensatez, entre a fé e a incredulidade, e a obediência e a desobediência. E lá em Provérbios 3, versículos 5 e 6 vai dizer o quê? Confia no Senhor de todo o teu coração, não estripas no teu próprio entendimento, reconhece em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E para a gente encerrar essa reflexão sobre a história de Salomão, eu gostaria de citar aqui uma frase muito interessante, já que nós gostamos tanto de frases, e eu gostaria de citar uma frase do Paul Washer,
que é um escritor, um pregador, um pastor americano, e ele disse o seguinte, que um homem pode colocar em seu coração toda a fama, riqueza, poder e o prazer que este mundo tem para oferecer, mas ele ainda estará vazio. A eternidade não pode ser preenchida com o temporal, nem o infinito pode ser satisfeito pelo finito. O coração do homem foi feito para a medida da glória de Deus. Sem isso, o homem é pobre, miserável e vazio. Se você for honesto com você mesmo, todas as vezes que você olhar para dentro de você, a constatação sempre vai ser essa: você é pobre, miserável e vazio. Como que nós vamos preencher a nossa pobreza, a nossa miséria e o nosso vazio? Conquistando o mundo? Não tem aquela parábola, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que é que tens preparado? Será que as coisas boas, as experiências boas, elas vão preencher esse vazio? Provérbios vai dizer que não. A única coisa que pode preencher esse vazio existencial é quando nós realmente aprendemos a sabedoria de Deus, aplicamos a sabedoria de Deus e, consequentemente, ela nos conduzirá ao que nós poderíamos chamar do que significa viver para a honra e para a glória de Deus. Isso não tem a ver com idade, isso não tem a ver com ser homem ou mulher, isso não tem a ver com status social. Essas são verdades que se aplicam a todos, especialmente aqueles que foram chamados para servir a Cristo. Pode falar, Edson. Depois Facebook, nós gostamos dos heróis, né? Aí está lá no Facebook, está até o Super Mouse lá, ele é na cruz, né? Super Mouse? Não é um herói de verdade. Mas enfim. E aí, Deus está falando, apesar da cruz. Então nós gostamos dos heróis. Isso. O herói mesmo é Jesus. Exatamente. Tem até uma outra imagem também, não sei se porventura é a mesma, mas estão todos os heróis da Marvel e tal, sentados ao lado de Cristo. E embora a gente não seja acostumado a misturar essas duas coisas, mas qual deles é um herói de verdade? Não é verdade? Se você for analisar bem, o herói não é aquele que sai como os heróis convencionais. O herói é realmente, o verdadeiro herói é aquele que realmente nos livra de coisas que nós não poderíamos nos livrar. Se nós não conseguimos contemplar a beleza dos atos de Cristo, então é porque nós ainda não entendemos o Evangelho com profundidade. Cristo é literalmente tudo que nós temos e Ele é tudo que nós precisamos. É uma frase que eu gosto muito e que acho que resume esse ponto. O senhor fez uma frase também ali, que sabedoria e loucura nunca vão andar juntos. Isso. É mais uma prova da coerência de quem é inspirado por Deus e fala a verdade de Deus, quando um daqueles julgadores de Paulo lá fala para ele: as muitas letras te fazem delirar. Exatamente. Quando ele está quase convencendo. Então, uma vez mais se prova que quem fala com a sabedoria divina, em momento algum estaria falando algum delírio, alguma coisa que não tem sentido. Exatamente. E só para concluir, a página fez aqui a devocional falando sobre a sabedoria de Deus. E qual que é o ponto? Para uma mente não transformada, o Evangelho é uma loucura. Mas não faz o mínimo sentido uma pessoa ficar indo na igreja. É até interessante quando você tem que ficar debatendo situações da igreja com pessoas que não creem no Evangelho, porque qualquer coisa que você fala para elas soa algum absurdo. Imagina, dízimo, mas nunca vai fazer sentido com uma pessoa não cristã, reunião de oração às 7 horas da manhã, mas quem que vai ficar com esse negócio de acordar de manhã? Ou então as pessoas que oram durante a madrugada, enfim. Mas por que o Evangelho faz sentido? Porque na verdade Deus nos chamou para isso, e é isso que o Evangelho faz por nós. Ele abre o nosso coração para que a gente veja as belezas que são reveladas por Deus por meio de Cristo. Então eu vou encerrar por aqui. O Abner vai fazer a última fala, e se você quiser chamar as crianças, e aí sim nós encerramos com a fala do Abner. Não, como o Suéber disse aqui, que é loucura. Eu gosto de comentar com um cristão, né? Nas madrugadas eu olho, foi uma boa ideia para mim também, vou fazer isso. Exatamente. Né? Mas outra coisa absurda foi eu perder tempo para acordar na madrugada para orar. Exatamente. Né? Ou pela minha família, ou por alguém, eu não vou, né? Eu vou dormir.
cada um se vira, né? Ou então o jejum também. Você vê uma pessoa falando jejum, ó, é uma coisa que eu posso fazer também em certas ocasiões. Então, agora, e vai ser loucura para eles mesmo. Vai. Não adianta que eles, às vezes, não entenderem, né? Principalmente de falar isso. O discípulo, eu pago você com um carro. Isso. Para mim ter um carro manual de serviço cemitério. E no final das contas, ele não vai ter o carro e não deu dízimo. Isso. É, claro. Então, ele vai gastar o dinheiro naquilo que a Bíblia diz, não é falando. Isso. Então, é assim por diante. Então, e vai ser loucura até o fim, né? Vai ser loucura até o fim. Ou até o dia que o avião está caindo. Né? Porque se o avião está caindo, aí ali todo mundo fala, não, realmente, se existe um Deus, agora eu quero que Ele me salve. Pode ser concluir? O Rodrigo Silva ele faz uma certa exposição algumas vezes falando com relação a isso quando alguém fala que é loucura o evangelho. Daí ele cita como pode ser loucura a quantidade de mártires, de pessoas que o defenderam, que acreditam, as exposições, tudo que foi realizado. Então seria gente bem demente mesmo. Aquilo é uma loucura, né? Exatamente. Que não raciocina, né? Então que Deus assim nos abençoe e na próxima semana, se Deus quiser, nós